De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que continua conosco. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Neste bloco, nós continuamos nosso bate-papo com a professora Andresa Tavares. Professora, vou voltar ao seu discurso na Assembleia Legislativa. Sim, o discurso vai ser publicado lá no portal, no seu portal. potiguarnoticias.com.br. Hoje ainda a gente pretende estar colocando o texto e também da deputada proponente, que é a deputada Márcia Maia. Vai conceder também o texto dela para a gente fazer um imbricamento de textos e publicar no portal. Que bacana. Então, todo mundo que está acompanhando pode ter acesso ao texto. É realmente um texto muito bem escrito, que vale a pena ser lido. Nesse texto, a senhora fala, inclusive, da possibilidade ou da sugestão que foi dada de privatização da UERN. Exato. Queria a sua palavra sobre isso. Bom, esse texto, eu agradeço o espaço lá no portal, porque realmente eu acho que muitas pessoas vão se interessar, considerando que o PIBID é um programa digno de Guinness Book. Aqui no estado, estudantes de ensino médio, que são atendidos por nossas 5 instituições que oferecem PIBID, a gente ultrapassa 200 mil estudantes na capilaridade do estado todo. Então, eu tenho certeza que, se servindo da internet, muitos estudantes que não puderam estar hoje na Assembleia Legislativa, mas que acompanharam via rede social, né, via TV, vão sim estar ativando lá o portal para fazer a leitura desse material. Uma parte robusta desses estudantes, eles são bolsistas PIBID por meio dos cursos de licenciatura da UERN. Então, a UERN é uma das nossas entidades que compõem as 5 grandes instituições que têm PIBID e aproximadamente 1.000 bolsistas a instituição possui. Então, obviamente que o FOR-PIBID, o nosso fórum, ele não poderia deixar passar em branco o último pronunciamento, né, que nós percebemos lá do nosso desembargador, sobre a possibilidade de privatização da UERN. E aí, considerando que a primeira grande ato público de reconhecimento das ações das universidades da educação superior do Estado, dos cursos de licenciatura, na Assembleia Legislativa, depois do pronunciamento, foi essa ocasião de hoje, né, desse dia de hoje, de quinta-feira, dia 24. Então, a gente achou, assim, de muito bom gosto e que representaria muito bem a nossa consciência crítica, a nossa formação crítica, se servir do espaço do texto para a gente poder deixar as nossas angústias, as nossas inquietações em relação àquele pronunciamento que falava da privatização. Porque no texto a gente sinalizava assim, Pinto Júnior, um texto construído em 10 mãos, né, as minhas mãos como coordenadora do IF, mais os outros 4 colegas que também se implicaram bastante nessa produção textual. E a gente deixava muito claro que, se por um lado a nossa Constituição Federal prevê que é responsabilidade da União a oferta da educação superior, estados e municípios da educação básica, essa mesma Constituição ela também deixa muito claro que, no caso do órgão que tem, por excelência, a responsabilidade via fraquejar, via não ter condições de corresponder, os outros entes, no caso Estado e município, podem estar se servindo dessa responsabilidade, da mesma forma como a União também opera com escolas de educação básica, em alguns contextos, espaços e cenários em que a oferta do ente municipal e estadual não permite atender a população. Então, é diante dessa possibilidade que a própria Constituição abre, que as universidades estaduais e algumas poucas universidades municipais, como é o caso da Unicamp, né, no país, ela começa a operar e a existir. Então, não tem sentido, agora a gente está se servindo do argumento de que tem que privatizar a Universidade do Estado porque não é responsabilidade da União. Né? Porque no mesmo local onde a gente encontra que não é responsabilidade, prioritariamente, a gente encontra também a possibilidade de ser, sim, responsabilidade. Uma vez que o homem potiguar sentiu necessidade de se fixar no seu interior, no seu lugar de raiz, de origem, e para isso ele teve a necessidade de estudar, aprofundar, enraizar os seus conhecimentos. E se não fosse a Universidade do Estado com sua expansão, esse homem não poderia fazer esse projeto de vida no seu território. Teria que ter ou se mudado, né, se dirigido à capital do país ou para algum outro estado. Foi nesse sentido que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte surgiu e a maioria das universidades do estado do país. Então, é preciso ter esse cuidado, né? O argumento, ele procede, de fato, está lá na Constituição, é constitucional, está na prescrição da legislação da educação superior, a lei de diretriz e base, mas também tem o contraditório disso presente, né? E aí é importante ter cuidado como se coloca, para não parecer que é mesmo uma mala sem alça que o Estado está carregando e que isso, inclusive, surgiu do nada sem ter sequer um sentido, um significado para que existisse. Então, a gente chama a atenção para isso no nosso texto, na audiência lá de hoje, e a gente diz que não é bem assim essa fala, não, né? É preciso ter mais cuidado quando vai tratar do assunto da UERN.
E professora, hashtag fica o Erne. O Erne. Fica o Erne, a hashtag. Fica o Erne. Professora, a senhora tem uma grande preocupação com o ensino médio, em função do PIBID também, mas a senhora tem do seu trabalho no PIBID, mas a senhora tem uma preocupação em relação às mudanças que estão sendo propostas. Sim. O ensino médio é o grande gargalo de todas as etapas, né, de todas as ofertas da educação básica do Brasil. A educação básica, vou falar aqui bem didaticamente, ela é dividida em 3 etapas. A educação infantil. Todas as 3 etapas são obrigatórias de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, da Educação Nacional. Então, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Ao longo das últimas décadas, o diálogo sobre a oferta da educação infantil e do ensino fundamental, ele foi bem implantado, foi bem instaurado. Existem realmente encaminhamentos seguros que já estão sendo cumpridos, principalmente nos entes municipais, que colocam alguns saltos de qualidade nessa oferta. No entanto, em matéria de ensino médio, essa discussão realmente foi ficando, né, para depois, o momento em que o diálogo sobre o ensino médio iria chegar no campo dessa construção democrática e coletiva que vinha acontecendo, das políticas educacionais, iria ser nesse momento, nesse cenário, nessa década, e o que a gente percebe é que com a nova conjuntura política do país, toda essa energia que vinha sendo construída coletivamente, ela foi substituída por um outro encaminhamento, que é o encaminhamento das decisões via medida provisória, que, diferentemente do que vinha se construindo, que era um diálogo, né? Então representa assim uma energia contraditória do que a gente aprendeu a fazer nos últimos anos. E aí o ensino médio vem no momento em que mais se precisa pensar sobre ele, contingenciados por essas medidas autoritárias, com pensamentos que não estão em sintonia, de mãos dadas, com o pensamento dos cientistas da educação, mas que parecem em larga escala sintonizados com os interesses da iniciativa privada e do sistema S de ensino. E nós que, por exemplo, fazemos ensino médio lá no Instituto Federal, que a gente sabe que caminha por outros jeitos de agir, pensar e fazer, a gente se reveste de indignação e de incompreensões diante dessa medida provisória, e isso está presente no texto também. Perfeitamente. Então, o texto, a professora já disse, você vai ler no potiguarnoticias.com.br, vá lá e clique na coluna da professora Andresa Tavares. Aqui eu agradeço. Muito obrigado por estar conosco. Prazer, a satisfação é toda nossa, Pinto Júnior. Muitíssimo obrigado, professora. Muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, pela sua indispensável companhia. Um grande abraço e até mais.